Passo número 12 em direção à riqueza. O cérebro. Você encontrará surpreendentes poderes novos em cada parte da mente. Verá como aumentar esses poderes de pensamento rápido, claro e eficiente. Há mais de 40 anos, o autor, trabalhando em conjunto com o falecido Dr. Alexander Graham Bell e o Dr. Elmer Gates, observou que todo o cérebro humano é tanto estação transmissora como receptora de vibrações do pensamento. De maneira semelhante à empregada pelo princípio da transmissão de rádio, todo o cérebro humano é capaz de captar vibrações de pensamentos emitidos por outros cérebros. Relativamente, compare a afirmação do parágrafo anterior e considere a descrição da imaginação criadora como foi esboçada no capítulo sobre a imaginação. A imaginação criadora é o espelho receptor do cérebro, que recebe pensamentos emitidos pelo cérebro dos outros. É a agência de comunicação entre o consciente ou a mente racional e as quatro fontes das quais se recebem os estímulos de pensamento. Quando estimulada ou aumentada para um elevado grau de vibração, a mente se torna receptiva ao pensamento, que lhe chega por fontes externas. O processo de aumento tem lugar através da emoção positiva ou da emoção negativa. Através das emoções, pode-se aumentar as vibrações de pensamento. A emoção sexual encabeça a lista das emoções humanas, no que se refere à intensidade e à força propulsora. O cérebro estimulado pela emoção sexual funciona em ritmo mais rápido que quando a emoção está quieta ou ausente. O resultado da transmutação sexual é o aumento dos pensamentos a ponto de a imaginação criadora se tornar altamente receptiva a ideias. Por outro lado, quando o cérebro funciona em ritmo rápido, não só atrai pensamentos e ideias emitidos por outros cérebros, como dá aos nossos próprios pensamentos a sensação que é essencial antes que os pensamentos sejam captados e aproveitados pelo subconsciente. O subconsciente é a estação transmissora do cérebro pela qual são emitidas vibrações do pensamento. A imaginação criadora é o espelho receptor, pelo qual são captadas as energias do pensamento. Juntamente com os importantes fatores do subconsciente e da faculdade de imaginação criadora, que constitui o espelho transmissor e receptor de sua máquina de emissão mental, considere agora o princípio de autossugestão, que é o meio pelo qual você poderá em operação a estação emissora. Pelas instruções dadas no capítulo sobre autossugestão, você foi perfeitamente informado sobre o método pelo qual o desejo pode ser transmutado em seu equivalente monetário. A operação de sua estação emissora mental é um processo relativamente simples. Basta que tenha em mente 3 princípios e os aplique quando quiser usar a estação emissora: o subconsciente, a imaginação criadora e a autossugestão. Os estímulos pelos quais você põe em ação esses 3 princípios foram descritos, e o processo começa com o desejo. Somos governados por forças intangíveis. Em épocas passadas, o homem dependeu demais dos sentidos físicos, limitando seus conhecimentos a coisas físicas, as quais podia ver, tocar, pensar e medir. Estamos entrando agora na época mais maravilhosa de todas. Época que nos ensinará algo sobre as forças intangíveis do mundo que nos cerca. Talvez aprendemos ao passar por essa época que o outro eu é mais poderoso que o eu físico que vemos ao olhar no espelho. Às vezes fala-se ligeiramente sobre os intangíveis, coisas que não se percebem por nenhum dos 5 sentidos, o que deve lembrar-nos de que todos nós somos controlados por forças invisíveis e intangíveis. A humanidade inteira não tem poder para lutar contra ou para controlar as forças intangíveis envoltas nas ondas balançantes dos oceanos. Faltam ao homem capacidade para entender a força intangível da gravidade, que mantém seu pequeno planeta suspenso no espaço e impede-o de cair do planeta, e lhe falta ainda mais o poder de controlar essas forças. O homem é completamente subserviente à força intangível que vem de uma tempestade de trovões e está igualmente desamparado em presença da força intangível da eletricidade. E isso ainda não é, de modo algum,
o fim da ignorância humana em relação às coisas invisíveis e intangíveis. Não compreende a força intangível envolta no solo terrestre, força que lhe fornece cada migalha de alimento que come, cada artigo de vestuário que usa, cada moeda que carrega no bolso. Comunicação de cérebro a cérebro. Finalmente, mas não menos importante, é que o homem, com toda a cultura e instrução de que tanto se orgulha, pouco ou nada entende das forças intangíveis do pensamento, a maioria de todas intangíveis. Sabe muito pouco relativamente ao cérebro físico e à vasta rede de maquinarias intrincadas pelo qual o poder do pensamento é traduzido em seu equivalente material. Agora, porém, está entrando numa época de esclarecimento do assunto. Homens de ciência começaram a voltar a atenção aos estudos dessas coisas estupendas chamadas cérebro e, conquanto ainda se enchem no jardim da infância desse estudo, já adquiriram conhecimento suficiente para saber que, no quadro central do cérebro humano, o número de linhas que ligam as células cerebrais umas às outras é igual ao número 1, seguindo de 15 milhões de zeros. O número é tão estupendo, disse o Dr. Judson Hurrick da Universidade de Chicago, que números astronômicos referentes a centenas de milhões de anos-luz se tornam insignificantes mediante a comparação. Já se determinou que existem de 10 a 14 bilhões de células nervosas no córtex cerebral humano, e sabemos que estão arrumadas segundo padrões definidos. Essas arrumações não são ao acaso, são ordenadas. Métodos recentemente desenvolvidos de eletrofisiologia retiram de ação correntes de células localizadas com precisão ou fibras com microeletrodos, amplificando-os com tubos de rádio e registrando diferenças potenciais até 1 milionésimo de volt. É inconcebível que tão intrincada rede de máquina exista pelo menos propósito de cumprir as funções físicas secundárias para o crescimento e manutenção do corpo físico. Não será provável que o mesmo sistema que dá bilhões de células cerebrais os meios de comunicação entre si, também forneça os meios de comunicação com outras fontes intangíveis? O New York Times publicou um artigo de fundo mostrando que, pelo menos, uma das grandes universidades e um investigador inteligente no campo dos fenômenos mentais estão procedendo a uma pesquisa organizada através da qual se chegou à conclusão que se equiparam às descritas neste capítulo e no seguinte. O artigo abaixo analisa rapidamente o trabalho executado pelo Dr. Heine e seus colaboradores na Universidade de Duke. O que é telepatia? Há um mês, citamos nessa mesma página alguns dos notáveis resultados obtidos pelo professor Heine e seus colaboradores na Universidade de Duke, através de mais de 100 mil testes para determinar a existência de telepatia e de clarividência. Esses resultados foram resumidos nos primeiros 2 artigos da Harper Magazine. No segundo, que agora foi publicado, o autor Wright tenta resumir o que descobriu, ou que parece razoável inferir com referência às maneiras extrasensoriais de percepção. A existência real de telepatia e clarividência parece agora para alguns cientistas enormemente provável como resultado das experiências de Heine. Pediu-se a várias pessoas dotadas de percepção especial que descrevessem quantas cartas pudessem num baralho especial, sem vê-las e sem outro acesso sensorial a elas. Descobriu-se que uns 20 homens e mulheres que enumeravam tantas cartas corretamente que não havia sequer uma possibilidade em muitos milhões de terem acertado por sorte ou acidente. Mas como conseguiram? Esses poderes, presumindo-se que existam, não parecem ser sensoriais. Não existe órgão conhecido para eles. As experiências funcionaram tão bem a distâncias de muitas centenas de milhas como dentro dos limites de uma sala. Tais fatos também excluem, na opinião de Wright, a tentativa de explicar a telepatia ou a clarividência por qualquer teoria física de radiação. Todas as formas conhecidas de energia radiante diminuem inversamente o quadro da distância percorrida. O mesmo não acontece com a telepatia e a clarividência.
mas elas variam por causa da física, como o fazem os nossos demais poderes mentais. Contrariamente à opinião geral, não aumentam quando a pessoa dotada de qualidade de percepção especiais está dormindo ou semi-adormecida, mas ao contrário, quando está completamente desperta e alerta. Heine descobriu também que os narcóticos diminuíram invariavelmente essas qualidades, enquanto um estimulante irá aumentá-las. Parece que nem o melhor dos telepatas ou clarividentes poderá obter bons resultados se não tentar ao máximo. Uma das conclusões que Wright chega com certa confiança é que a telepatia e a clarividência são na verdade o mesmo dom, isto é, a faculdade que permite ver a carta que está voltada para baixo na mesa. Parece ser exatamente a mesma que permite ler o pensamento que reside noutra mente. Há inúmeras razões para crer nisso. Até hoje, por exemplo, os dois dons foram encontrados em todos os que possuem um deles. Em todos, até agora, os dois têm sido igualmente poderosos, quase exatamente iguais em força. Telas, paredes, distância, nenhum efeito tem sobre tais dons. Wright vai além da conclusão para exprimir o que afirma ser mero pressentimento de que outras experiências extrasensoriais, sonhos proféticos, premonições de desastres e outros semelhantes também possam ser parte da mesma faculdade. Não se pede ao leitor que aceite qualquer dessas conclusões, a não ser que as julgue necessárias, mas as provas que Heine reuniu devem impressionar fundamente. Mentes sintonizadas, uma para a outra. Em vista das afirmações do Dr. Heine relativamente às condições sob as quais a mente reage ao que ele denomina de modo de percepção extrasensoriais, tenho o privilégio de acrescentar ao seu testemunho que meus colaboradores e eu descobrimos o que acreditamos serem as condições ideais sob as quais a mente pode ser estimulada, de modo que o sexto sentido descrito no capítulo seguinte pode ser posto a funcionar de maneira prática. As condições a que me refiro são as de uma aliança de trabalho bastante chegada entre eu e dois membros de minha equipe. Através de experiências práticas, descobrimos como estimular nossa mente aplicando o princípio usado relativamente aos conselheiros invisíveis descrito no próximo capítulo. De modo que conseguimos, por um processo de unir as três mentes numa só, encontrar solução à grande variedade de problemas pessoais trazidos por meus clientes. O processo é muito simples. Sentamos-nos a uma mesa de conferência, expondo com clareza a natureza do problema considerado, passando a seguir a discuti-lo. Cada qual contribui com quaisquer pensamento que lhe passam ocorrer. O que é estranho nesse método de estímulo mental é que coloca os participantes em comunicação com fontes de conhecimentos desconhecidas, absolutamente fora da experiência de cada um. Se você compreende o princípio descrito no capítulo sobre a mente superior, reconhecerá com certeza o processo de mesa redonda aqui descrito como sendo aplicação prática da mente superior. O método de estímulo mental, através de discussão harmoniosa de assunto definido entre três pessoas, ilustra o uso mais simples e prático da mente superior. Adotando e seguindo plano semelhante, qualquer estudante dessa filosofia pode entrar de posse da famosa fórmula Carnegie descrita resumidamente na introdução. Se agora nada lhe significa, marque a página e leia novamente, depois que terminar o último capítulo. Pontos a fixar. 3 princípios simples coordenam agora seus poderes de pensamento e realização. O domínio adquirido sobre os intangíveis, tão importantes, pode exercer uma influência negada a muitos homens. Descobertas remotas da ciência mental tornam-se agora instrumentos práticos do progresso pessoal. Você domina agora o segredo-chave da mesa de conferência. 10 trilhões de servos minúsculos, as células cerebrais, formam padrões de pensamentos, imaginação e vontade. Sua mente pode assimilar qualquer quantidade de conhecimentos referente a ganhar dinheiro. A maioria das pessoas deseja riquezas, mas poucas providenciam o plano definido e o desejo ardente que pavimenta a entrada da riqueza.